Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do grupo 3 do projeto de extensão de programação 2. Meu nome é Samara e o meu grupo vai apresentar ao decorrer das próximas semanas sobre as bibliotecas padrão da linguagem C e as suas funcionalidades. Para começar, uma biblioteca é um conjunto de funções pré-definidas na linguagem de programação C que podem ser utilizadas em nossos programas. As bibliotecas padrão da linguagem C são as bibliotecas que vêm junto com o compilador. Elas contêm funções essenciais para manipulação de arquivos, memória, cadeia de caracteres, entrada e saída de dados, e entre outras coisas. Usar as bibliotecas padrão é muito importante porque elas já foram testadas e validadas, o que significa que são confiáveis e eficientes. Além disso, elas nos permitem economizar tempo e evitar a reinvenção da roda, já que muitas funções comumente utilizadas já estão lá, prontas para serem usadas. Quando começamos a programar em C, logo nos deparamos com duas bibliotecas fundamentais, a stdio.h e a stdlib.h. E são essas duas bibliotecas que nós vamos apresentar ao longo desse projeto. Elas são responsáveis por oferecer funcionalidades essenciais para a nossa programação. Nesse vídeo, nós vamos explorar em detalhes algumas funcionalidades da stdio.h e entender como ela pode nos ajudar a escrever programas mais eficientes e poderosos. A biblioteca stdio.h é uma das mais utilizadas na linguagem C. Ela nos fornece funções para entrada e saída de dados, permitindo que nós possamos interagir com o usuário e exibir resultados na tela. Com ela, nós podemos realizar a leitura de arquivos, o gerenciamento de fluxos de entrada e saída, a formatação de dados e entre outras tarefas. Essa biblioteca ela é tão importante que grande parte das funções que nós utilizamos no dia a dia estão presentes nela. A partir de agora, nós vamos apresentar alguma dessas funções. Eu espero que vocês gostem do vídeo e acompanhem os próximos que virão sobre as funcionalidades das bibliotecas padrão da linguagem C. Olá, me chamo Anne e irei apresentar a função printf da biblioteca stdio.h. Printf é uma função de saída de dados utilizada para imprimir valores de qualquer tipo na tela do usuário. Ela possui uma formatação do tipo string de controle e argumentos. A string de controle é o que irá descrever que tipo de informação vai ter na minha saída, se é texto, se é número, qual o tipo de número que é, entre outras coisas. Já os argumentos serão opcionais. Eles correspondem aos especificadores de conversão, que serão escritos na string de controle. Parece confuso, mas na verdade é bem simples. No lugar da string de formatação, você poderá colocar textos que serão exibidos na saída. Os caracteres especiais, que são chamados de especificadores de conversão, são eles que vão ditar o tipo de argumento que serão exibidos na saída, se vai ser um float, um char, entre outros. Lembrando que para cada especificador terá que ter um argumento que o represente. E sempre que for escrever a string de controle, a coloque entre aspas duplas. Fique com um exemplo básico de como se utilizar o printf com apenas a string de controle. Olá, tudo bem? Me chamo Felipe Braz e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a função do scanf no código em C e como vocês podem estar utilizando ela de forma mais correta. Então eu vou também dar alguns exemplos aqui para vocês e vou mostrar aqui de uma forma mais dinâmica para que vocês consigam entender de maneira concisa e correta, certo? Vamos lá. A função do scanf ela funciona similar com a printf, ok? A printf ela trabalha com fluxo de saída. E diferentemente dela, a scanf trabalha com fluxo de entrada, onde a gente está interessado em atribuir valores do fluxo de entrada fornecidos pelo usuário para as variáveis, certo? Um problema muito grande de programadores que usam essa função é esquecer de utilizar o e-comercial antes da variável para receber o valor do fluxo de entrada. E isso não funciona, o código não dá certo. Deu para entender? Se não deu, vamos lá, vou te explicar.
pessoal, vamos lá. Temos aqui um código onde vai ser feito a área de um retângulo, certo? Onde nesse código teremos 3 inteiros. O inteiro base, o inteiro altura e a área, certo? Para iniciar, temos esse printf, que como havia dito para vocês, a função do printf é um fluxo de saída, ou seja, o dado vai aparecer para o usuário e vai aparecer exatamente isso aqui, digita o valor da base. Como vai ser feito isso? O usuário também vai digitar o valor da base a partir desse scanf, como havia dito para vocês. A função dele é um dado de entrada, é um fluxo de entrada, onde a nomenclatura deve ser feita da seguinte forma: scanf, abre parênteses, abre aspas, porcentagem i, fecha aspas, vírgula, e comercial e o nome da variável que vocês querem alocar esse dado. No meu caso, eu queria colocar o valor da base, então base, fecha parênteses, ponto e vírgula. Repetindo novamente aqui embaixo, printf, digita o valor da altura, scanf, abre parênteses, aspas, porcentagem i, fecha aspas, vírgula, é comercial, altura, que é a variável que eu quero alocar esse dado do scanf, fecha parênteses, ponto e vírgula. Logo após isso, o código vai continuar e vai ser feito que a área será igual a base vezes a altura. Printando no final, sendo um dado de saída, novamente, ó, printf, o valor da área do retângulo é, aí vai aparecer a área, que será a base vezes a altura. E assim rodaremos o código. Entenderam? Olá, meu nome é Arthur Bezerra Mello, estarei falando um pouquinho sobre a função fgets da biblioteca padrão stdio.h da linguagem C. Então, essa função ela serve para ler uma linha de texto de um arquivo ou fluxo de entrada e depois armazenar esse resultado em uma string. Então aqui eu anotei a estrutura usada de acordo com a documentação da stdio.h. A estrutura começa com o primeiro argumento sendo a string, onde vai ser armazenada o que foi lido, aqui o tamanho máximo do que vai ser lido, e aqui é o fluxo de entrada, de onde a linha de texto será lida. Aqui pode ser tanto quanto um fluxo de entrada, quanto um arquivo. E ela sempre lê a primeira linha, ou seja, ela quebra para de funcionar depois da quebra de linha, que no caso é o enter. Aqui eu montei um exemplo. Isso aqui eu crio uma string, armazenar a entrada, pedir para digitar a linha de texto, e aqui no caso é onde o fgets é usado. Eu criei isso aqui para evitar o erro. Se o fgets for diferente de vazio, isso funcionará, senão ele vai dar o erro à entrada. Então aqui usando o fgets eu defino a string aqui, já foi definida no caso, e aqui você está armazenando o resultado do fget nela, aqui botando o tamanho dela, que é obrigatório, e stdin, que significa entrada padrão. Então vamos testar aqui. Já foi atualizado, né? Digito a linha de texto. Note que só vai quebrar, não importa quantos passos eu dê, ela só vai quebrar quando eu der Enter. Após eu dar o Enter, ela foi lida e foi registrada como input. E aí você digitou e foi printado o input. Então é isso. Olá, meu nome é José Vitor, eu sou aluno de Programação 2 e faço parte do grupo 3 do projeto de extensão da disciplina. Eu irei falar um pouco sobre as funções fputs. A função fputs é uma função da biblioteca stdio que grava um string qualquer que você desejar no arquivo que você quiser. A função fput recebe como parâmetro um string e um ponteiro para o arquivo que vai ser escrito. E o retorno da função é um inteiro diferente de zero se não houver erros. E se ocorrer algum tipo de erro na digitação, ele retorna a constante EOF, que geralmente é igual a -1. Então vamos lá, eu vou abrir aqui um arquivo que eu já deixei preparado, né? Eu vou explicar aqui esse arquivo para vocês. Nesse arquivo, eu criei o ponteiro .arc, que é o arquivo,
E eu criei esse inteiro aqui, que é só para fazer a verificação se deu tudo certo. Se você não quiser fazer essa verificação, você não precisa criar esse inteiro aqui. Eu coloquei Z, mas pode ser qualquer outra letra. Eu igualei o arquivo, o ponteiro, a fopen, o comando que vai abrir esse arquivo aqui, que é o arquivo onde a gente vai digitar, onde a gente vai gravar a nossa string, e W. Por que W? Porque a gente vai escrever algo dentro desse arquivo. Para verificar se o arquivo foi aberto, eu criei aqui um if, onde eu igualo o ponteiro a null, que é 0. Se ele for nulo, vai aparecer printf, e eu vou tentar abrir o arquivo exit1, que vai fechar o programa. Caso contrário, ele vai aparecer printf, arquivo aberto com sucesso. Gravando strings no arquivo. Eu igualei z a fputs, porque eu quero verificar, mas se você não quiser, você não precisa igualar z a fputs, se você não quiser verificar. Aí fputs, aqui é a mensagem que a gente vai gravar, .arc, que é o ponteiro que a gente criou. Eu coloquei pax grupo 03 teste fputs, mas você pode colocar qualquer coisa que você desejar, né? E eu criei aqui a verificação, se a string foi gravada no arquivo. If z igual a EOF. EOF é quando ocorre algum erro, né? Como eu expliquei anteriormente. Ele vai aparecer print e eu vou tentar gravar a string. Caso contrário, printf, dados gravados com sucesso. Para fechar o arquivo, a gente vai usar fclose, .arc, system pause e return 0. 2.x para salvar o arquivo. Agora eu vou dar make fclose.x, make, compilado com sucesso. Agora eu vou aqui abrir o arquivo lá, f.txt, para vocês verem que ele está vazio. E agora a gente vai executar o fputs.x. Ao compilar, a gente viu aqui arquivo aberto com sucesso, dados gravados com sucesso. E agora a gente vai dar um cat no teste pax grupo 3 teste fputs, que vocês, se a gente for lá olhar agora, vi fputs.c, foi exatamente o que a gente desejou digitar naquele arquivo. Espero que tenha ficado legal de vocês entenderem aí. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Eduardo Marques, do grupo 3 de Programação 2. Eu vou falar sobre a função putchar. A função putchar ela é muito boa quando você quer trabalhar com caracteres únicos. É uma função muito simples que você pode usar para imprimir na tela ou quando você quer escrever em um documento os caracteres. Lembrando que essa função ela funciona muito melhor quando você quer trabalhar caractere por caractere de uma string, por exemplo, ou caracteres únicos. Mas se você quer simplesmente imprimir a string inteira de uma vez só, e não precisa fazer caractere por caractere, é bem mais útil usar a função printf, por exemplo. Aqui tem um código que eu uso a função putchar em caractere único. É uma função bem simples, ela realmente é muito fácil de usar. E aqui tem uma função que eu vou imprimir uma string inteira usando um loop. Nesse caso, eu tive que colocar uma condição para quando ele chegar no final da string, ele parar de imprimir. Também é possível usar alguns operadores lógicos para ele imprimir o caractere quando ele for válido e não imprimir quando ele não for válido. E isso é tudo que a gente precisa saber para poder usar a função putchar. É uma função muito simples, mas ela é muito versátil, pode ser usado em várias ocasiões diferentes. O código ele é bem enxuto, ele não exige muito conhecimento para ser usado, mas da forma certa dá para fazer uma infinidade de coisas utilizando ele. E é isso é tudo que eu tinha para falar sobre a função putchar. Boa tarde, meu nome é Gabriel Bulé e hoje eu gostaria de compartilhar algumas informações importantes sobre a função getChar em C. Essa função é essencial para a leitura de caracteres da entrada padrão e desempenha um papel fundamental em programas interativos. Vou explicar o que é a função getChar, como ela funciona e como você pode usá-la em seus programas. A função getChar é parte integrante da biblioteca da linguagem C.
Ela permite ler um único caractere do fluxo de entrada padrão, que normalmente é associado ao teclado. Para entender seu uso, eu vou mostrar um pequeno programa que eu fiz para se entender mais sobre a função getChar, que vai estar aí na tela. Quando você chama getChar, o programa aguarda sua entrada. O caractere que você digita é armazenado em uma variável, como uma variável que eu coloquei aí chamada caractere, e é representado como um valor ASCII. Geralmente, a entrada é concluída pressionando a tecla Enter ou Return. Além disso, getChar pode ser usado em loops para ler vários caracteres consecutivamente. Isso é útil ao processar sequências de caracteres ou ao criar menus interativos em programas. No entanto, é importante lembrar que getChar também lê o caractere de quebra de linha, que seria o Ctrl/N, após a entrada do usuário. Isso pode afetar a leitura de caracteres subsequentes, e em alguns casos pode ser necessário lidar com essa quebra de linha. Em resumo, a função getChar é uma ferramenta valiosa para ler caracteres da entrada padrão em programas C. Ela é amplamente utilizada em programas interativos e serve como base para muitas outras funções de entrada. Compreender como usar getChar é essencial para criar programas C que interajam com o usuário de maneira eficaz.